Muito boa noite. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma live aqui no nosso canal Despertar Cósmico. Para quem ainda não me conhece, muito prazer. Eu me chamo Mariana Rovena. E para esta noite eu tenho a honra de receber um convidado incrível com um tema transformador. Você já teve a sensação de ver o seu corpo fora? Já teve a sensação de quando foi parar em um lugar e não soube como foi? Então, esta live é para você. Fique aqui, que irei chamar o nosso convidado incrível. Vamos deixando o comentário. Muito boa noite aqui. Irei chamar o nosso convidado de hoje. O nome dele é Odair José. E o tema da nossa live de hoje é desdobramento e bilocação. O Odair vai nos conduzir nessa jornada incrível e paranormal. Só um momento que eu irei chamar o nosso convidado de hoje. Não estou conseguindo. Boa noite, Paula. Boa noite, Luthier. Sejam todos muito bem-vindos a esta live aqui no nosso canal Despertar Cósmico. Vamos deixando seus comentários, que eu já chamei o nosso convidado aqui hoje. E o tema da nossa live de hoje é desdobramento e bilocação. Chamei o nosso convidado aqui, eu acho que ele não viu, pessoal. Deixa eu chamar ele novamente aqui. Pessoal, vocês podem avisar aqui, por favor, daí que eu estou chamando ele aqui. Deixa eu avisar ele aqui. Oi, Aldair, boa noite. Oi, Aldair, boa noite. Eu estou convidando você aqui, meu amigo. Boa noite, pessoal. Já chamei aqui, Aldair. Agora. Até que enfim. Boa noite, Odair. Seja muito bem-vindo. Boa noite. É porque é o seguinte, na verdade, tanto eu quanto o Juliano, inclusive a gente até esse fim de semana a gente teve um curso aí que a gente fez, que a gente estava junto, e é incrível, Mariana. Tudo que é tecnológico, a hora que o Odair põe a mão, Até sem som. zica, para tudo, trava tudo e vira um pandemônio. É incrível, menina. Eu imagino.
deixa assim, super contrariado, que eu vendo você chamando, eu vendo você mandando a cara, eu tô aqui, socorro, e nada muito Parou tudo. incrível. Oi? Não. Boa Então, noite, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos a esta live aqui desta noite com um convidado incrível, o Odair José. E o tema da nossa live de hoje é desdobramento e bilocação. O Odair vai nos explicar tudo sobre esse fenômeno paranormal que é o desdobramento, pessoal. Você já sentiu que estava fora do seu corpo? Já teve aquela sensação que não sabe como foi parar lá? Então, essa live é para você. O Odair vai nos explicar tudo sobre esse fenômeno do desdobramento. Tudo bom, Odair? De onde você fala, querido? tudo bem, minha amiga. Estamos aqui tentando nos adaptar aqui. Eu faço em Goiânia, né? Hoje eu estou aqui em Goiânia e a gente está aí com... hoje conectado. Pois é. E hoje foi um dia assim, atípico para a gente aqui, que a gente estava tentando organizar algumas coisas, e sabe aquele dia que assim, o universo conspira para poder a coisa andar de acordo com o mandato do universo? Então eu fui e falei, não, deixa o universo mandar. E aí, a gente vem participar dessa live aqui com você, né? Agradeço muito pela oportunidade, por mais uma vez você estar chamando a gente aí para participar de mais uma live. Já a segunda vez que eu recebo você aqui, com muito prazer, Odair. Te agradeço demais, muito obrigado. Obrigada a você, Odair. Pessoal, boa noite, todos que estão entrando agora. Estamos aqui com um convidado incrível, que é o Odair José. E o tema da nossa live de hoje é desdobramento e bilocação. Odair, vamos começar a nossa live de hoje explicando ao pessoal, e a mim também, que eu estou aqui curiosa para saber, o que é esse desdobramento? E realmente o desdobramento é algo natural ou é um fenômeno paranormal? Na verdade, o desdobramento é um fenômeno espiritual que é super normal, né? Nós precisamos entender que há várias formas de se realizar um desdobramento. E, inclusive, a maioria dos desdobramentos que acontecem, eu posso colocar aí na casa dos 95%, acontecem espontaneamente. Que é uma faculdade do espírito de sair do corpo, né? O espírito se deslocar, se projetar do corpo, e geralmente, né, na grande maioria das vezes, isso ocorre quando o indivíduo está dormindo, né? Porque já o mais comum deles é a famosa viagem astral, em que a parte do atividade espiritual mais densa entra em latência para que a parte mais sutil possa se projetar e fazer a famosa viagem astral, o desdobramento astral, né? Nós hoje já temos a concepção de que o desdobramento ele é muito mais complexo e se supunha quando se acreditava que o desdobramento estava apenas uma viagem astral. Hoje nós temos a noção de que o desdobramento ele é mais complexo do que isso. Porque, na verdade, nós podemos ter um desdobramento com várias situações diferentes. Diferente da inicial. O pessoal está reclamando aqui que está dando eco. Olha se melhora, pessoal, por favor. Vai avisando aqui para a gente se vai melhorando o eco. Daí você consegue um fone, acho que melhoraria. Fone. Cássia, você tem um fone aí para mim, meu amigo? Não. Vida que tá lá no guarda-roupa. Junto com esse aqui, do ladinho.
Vamos lá. Enquanto eu procuro um fone lá, a gente vai. Vamos olhando aqui se vai melhorando o áudio, pessoal. Por favor, vai avisando aqui pra gente. O Odaí vai ver se consegue um fone para ver se melhora. Enquanto isso, vamos continuando a live. É como eu estava te falando, né? Eu tentei fazer o computador, mas o perto, nada, tudo trava, automático. Essa é uma característica típica do Windows, né? Bom, agora eu coloquei o fone. Vamos ver se melhora. E eu tô olhando continua aqui com os comentários de vocês aqui no computador, tá bom, gente? Por isso que eu tô olhando para aqui pro lado, porque eu tô vendo os comentários aqui de vocês. Tô ligadinho em vocês aqui. Certo. Estão me ouvindo? Tô ouvindo agora. Vamos ver, pessoal, se melhora. Vocês vão avisando aqui a gente, por favor? Vê se parou aí, pessoal. Eu acho que parou, Parou. Né? Aqui parou. Para mim aqui ainda tá, mas interessante. Vamos lá. É que antigamente, como eu estava falando, só se falava em desdobramento, né, de corpos, né, e só se falava no desdobramento do corpo astral. Que o corpo astral se projeta, a pessoa dorme, o corpo astral se projeta e vai fazer as famosas viagens astrais, né? Mas hoje a gente já tem o entendimento de que realmente é mais complexo. A Wanda está falando aqui que ainda está com áudio duplo ainda. Ixi. Aqui melhorou. Normal, tá? Aqui para mim melhorou. Não, parece agora melhorou. Aí, agora nem eu estou ouvindo duplo. Assim, tá muito baixinho. Mas vamos continuar, né? Aí, depois, com o passar do tempo, nós verificamos que existiam outras formas de se projetar através do desdobramento. Que outras partes do nosso agregado espiritual, que o ser humano ele é um ser complexo, né? Ele não tem somente corpo físico, perispírito e espírito. O próprio Allan Kardec, lá nas suas obras, ele falou que adiante iria haver um estudo mais complexo do perispírito, né? Então, hoje nós já concebemos o perispírito como sendo um todo fracionado em outras partes. Esse todo, ele é composto pelo corpo duplo etérico, pelo corpo astral, pelo corpo emocional, pelo corpo mental concreto, pelo corpo mental abstrato, pelo corpo causal, pelo corpo búdico, pelo corpo átmico, pelo corpo morantial e mais uma série de corpos, certo? Mas vamos ao que nos interessa hoje. Quais são as partes do nosso agregado espiritual que nós hoje conseguimos deslocar, fazer essa viagem, né? Nós hoje já sabemos que, além do corpo astral, eu quero deixar bem claro, o duplo etérico não faz viagem, ele se desdobra, mas ele se desdobra apenas a uma pequena distância do nosso corpo físico, porque é ele quem mantém o nosso corpo físico funcionando, né? Então, esse duplo etérico que fica ligado com um cordãozinho invisível, Odaí, que chamamos? Exatamente. Na verdade, todos eles ficam ligados pelo cordão prateado, certo? Sim. Todos os nossos corpos, todos os componentes do nosso agregado espiritual ficam conectados uns aos outros, certo? E conforme eles vão se sutilizando, este cordão também se sutiliza, certo? Ele vai criando uma nova
configuração para que aquele corpo que é mais sutil possa se projetar, né? Mas na viagem astral, o nosso corpo físico entra em latência, dorme. O nosso corpo duplo etérico, ele se desloca só um pouquinho para facilitar o deslocamento do restante do agregado e depois ele acaba voltando para o físico, certo? Ou fica nas imediações, ali pertinho, tipo 50 centímetros do físico. E o corpo astral se projeta na famosa viagem astral, carregando consigo todo o restante do agregado espiritual. Já hoje, conseguimos verificar a possibilidade de desdobramentos mais complexos, em que outras partes do nosso agregado espiritual podem se expandir e se deslocar, como, por exemplo, o nosso corpo mental. Então, hoje nós já falamos de um desdobramento astral e de um desdobramento mental, certo? A gente já fala que o desdobramento mental é quando o astral permanece, por isso o físico não entra em latência, ele não dorme, e o mental se projeta, né? O corpo mental se projeta. E, inclusive, nós já temos informações de que os desdobramentos feitos com o corpo astral só podem alcançar o quantum energético planetário, somente no orbe terreno, que a projeção astral é feita. Quando essa projeção ela vai além, sai do planeta, então já é uma projeção do corpo mental, porque o corpo mental pode ir a longas distâncias. Então podemos nos projetar para outro planeta, para outro sistema solar, para outra galáxia, com o corpo mental. Claro que nós vamos, de acordo com o quanto vibratório de cada lugar que nós vamos, esse desdobramento vai sendo mais sutil, vai subindo de corpos, né? Então, a gente tem essa capacidade também. Mas a grande vantagem é que quando nós fazemos, não é via de regra, mas dentro de trabalhos espirituais, principalmente, nós fazemos esse desdobramento mental sem dormir, conscientes. Porque isso a quando viagem já está astral... em um processo de evolução, não é, Odaí? Ou pode ser qualquer não, pessoa? Qualquer pessoa. Vou te dar um exemplo de um desdobramento mental que você faz. Você é mãe, e eu tenho certeza que é muito comum você fazer esse desdobramento mental. De repente você está na sua casa e um dos seus filhos está lá na escolinha, na creche, onde quer que esteja, ou então passeando com o pai, não importa. E você se lembra do seu filho. E aí vem na sua mente na hora, nossa, o que será que a minha filha, é filha, né, que você tem? Sim, tem uma menina e um menino, tem um dois. Ah, tá. Mas a mais velha é menina, né? Não, a mais nova é uma menina. A mais nova que é menina, é o mais velho que é o menino, né? Isso. De repente você se lembra do seu filho, porque mãe, na verdade, ela não se lembra, ela só se conecta, porque está o tempo inteiro ligada. Realmente. Aí você se conecta com o seu filho e pensa, o que será que o meu pequeno está fazendo nessa hora? É incrível. Você já reparou que você consegue ver até o que ele está fazendo? Na sua mente, você consegue ver o que está acontecendo com ele? Sim, a gente projeta o que ele pode estar fazendo, não é, Odaí? Exatamente. Não, e o que é bom é porque é o seguinte, isso é tão comum que uma mãe, por exemplo, como ela está sempre conectada com o filho, ela consegue sentir
quando acontece algo com esse filho quando ele está longe. Por exemplo, você está em casa, seu filho na escola e de repente ele machucou lá na escola. Na hora você sente Na aqui. hora vem uma sensação aqui, uma angústia. Sensação. Aí vem ele na sua mente, aí você já fica assim, meu Deus do céu, tem que ligar para a escola para saber o que está acontecendo com ele. É porque você está se projetando mentalmente e se conectando com seu filho. Olha que bacana, né? Sim. Então, E essas nós viagens podemos... astrais, daí é para a gente trabalhar no astral, a gente é chamado para fazer algum tipo de trabalho lá espiritual? Muito pouco, minha amiga. Na verdade, na grande maioria das viagens astrais, principalmente das pessoas comuns, que não tem nenhuma ligação com algum trabalho espiritual, vai saracotear mesmo no plano espiritual. Vai para lugares onde essa pessoa tem afinidade. Se é uma pessoa que, por exemplo, tem afinidade com esporte, essa pessoa vai para lugares no astral onde tem, por exemplo, um jogo de futebol. Nossa. Se a pessoa tem, por exemplo, afinidade com bebida alcoólica, é uma pessoa boêmia, é uma pessoa que gosta da noite. Quando essa pessoa dorme, ela vai para onde ela tem sintonia. A frequência chama. Então, ela vai para lugares de acordo com a vibração dela. Então, essa pessoa vai para esses lugares. Por exemplo, uma pessoa que assiste muito filme de terror. Quando ela se desdobra, ela vai para lugares onde tem situações que se sintonizam com aquela vibração de terror. Aí a pessoa fala, nossa, eu tive muitos sonhos pesados depois que eu assisti tal filme. Mas, na verdade, é porque ela estava sintonizada com aquela frequência, com aquela energia. Aí ela foi parar lá, né? Foi parar onde ela se conecta. Agora, se é uma pessoa que está conectada espiritualmente, se é uma pessoa que já desenvolve a sua mediunidade aqui no plano físico, se é uma pessoa que está habituada a praticar a caridade, uma pessoa generosa, uma pessoa amorosa, o que vai acontecer? Ela vai se sintonizar com essa energia. Aí, sim, essa pessoa vai para locais onde o trabalho está chamando. Então, se é uma pessoa que gosta de estudar, ela vai para um local onde ela vai aprender mais sobre espiritualidade. Se essa pessoa gosta de trabalhar, de praticar a caridade, de levar sopa para as pessoas carentes, moradores de rua, se faz campanha do agasalho, ela vai para lugares no astral onde há espíritos necessitados desse tipo de energia, desse tipo de ajuda. Então, as pessoas vão, durante a viagem astral, para lugares de acordo com a vibração delas. Entendi. Estamos aqui, daí, com um comentário do Luthier. Boa noite, mestre. Qual a relação entre desdobramentos e pausas do sono? Toda pausa do sono é um desdobramento? Bem, eu preciso entender o que ele quis dizer com pausa. Porque, na verdade, pausa seria quando a pessoa acorda, por exemplo, está no meio da noite, dormindo, aí de repente acorda, né? E se vê fora do corpo, não é, Odair? Não, assim? Aí já é uma outra situação, que eu posso explicar daqui a pouquinho, que é aquilo que o pessoal chama de paralisia do sono, de terror noturno, certo? Que ocorre. Geralmente, essas pausas que ocorrem quando nós estamos em desdobramento são causadas por algum evento durante o desdobramento em que nós tivemos algum tipo de susto ou um impacto muito grande, um medo muito grande, e aí o nosso cordão fluídico nos puxa para o corpo físico.
Aí a gente acorda no meio da noite, certo? É muito comum acontecer isso. Lá no livro Sob o Signo de Aquário, o Roger Bottini Paranhos, que é o autor desse livro fantástico, ele conta que aconteceu isso com ele uma vez, durante um trabalho, um resgate que eles estavam fazendo no astral, e ele levou um susto muito grande. E ele conta no livro que, em espírito, ele sentiu como se fosse um trovão e o cordão fluídico puxar ele pela nuca, um puxão pela nuca. E quando ele se viu, se deu conta do que estava acontecendo, ele já estava acordando no corpo físico, né? Então, se é isso, essa pausa, ela pode Isso, ele falou acontecer por paralisia. esse Ele motivo. quis dizer aqui, é uma paralisia. Ah, tá. Então, vamos lá. Agora nós vamos falar da paralisia do sono, ou aquilo que as pessoas chamam de terror noturno. A paralisia do sono é quando ela ocorre quando você está retornando da sua viagem astral e não reacopla adequadamente o seu agregado espiritual. Então, você fica meio que desdobrado, com um pé no astral e outro aqui. Aí, o que acontece? Muitas vezes, o seu corpo mental se conecta com a sua mente, mas o corpo astral e o duplo etérico ainda estão desalinhados. Aí a sua mente desperta, você acorda, você tem consciência de que está acordado, mas não consegue comandar o seu corpo, não consegue dominar suas funções. E aí dá aquele pânico, né? Que você está ali acordado, mas não consegue se mexer. Isso aí é porque você ainda está com partes do seu agregado espiritual deslocados ou mal encaixados no corpo físico. E isso ocorre quando você acorda, por exemplo, num susto, como eu disse, né? Levou um susto de lá, o cordão puxa de uma vez, aí você acorda de cair em paralisia. E realmente é uma sensação muito ruim. Você sente as mãos dormentes, os pés dormentes, você não consegue se mexer, você não consegue falar, né? Você sente o coração compassado, parece que o coração vai sair pela boca. É bem incômodo mesmo, né? Sim. Mas existe uma boa notícia. Como é um fenômeno espiritual e não físico, tem como a gente resolver. Quando acontecer a paralisia do sono com uma pessoa e ela travar no meio da noite, ela acorda, está consciente, mas não consegue mexer o corpo. Então essa pessoa vai dar o comando, reacoplando todos os meus corpos espirituais e realinhando todos os meus chakras. E pode fazer isso tudo mentalmente, porque ele não dá conta de falar, certo? Aí ele vai contar 7, não precisa estar lá, é tudo mental. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Realinhando todos os meus chakras. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Retomando plenamente o controle das minhas faculdades físicas em 1, 2, 3. Aí respira fundo para poder se ancorar. Se ancorou, aí você começa a mexer os dedos da mão e os dedos dos pés, para você retomar o controle do seu sistema nervoso. E aí você começa a mexer as mãos, já começa a mexer o olho, já começa a conseguir falar, sem susto, gente, sem desespero. É um fenômeno comum, tá? Esse processo Realmente dá medo, não é, Odaí? Dá um desespero medo, na hora. dá medo, dá um desespero, mas é nessa hora que você tem que ter controle, não achar que você está morrendo e respirar e falar, peraí, é porque eu estou desacoplado.
Então, eu preciso me reacoplar. Eu preciso me reconectar. É só isso que a pessoa precisa fazer. E o resultado é fantástico. Muito bom mesmo. E o ideal é que você também possa fazer o seguinte: sempre antes de você dormir, faça uma oração. Se você não faz oração, faça uma meditação, porque tem gente que fala assim, a oração é muito ligada à religião. Ótimo, faz uma meditação, se conecta com a sua hierarquia espiritual e cria todas as proteções energéticas que você precisar para você conseguir ter um sono e um desdobramento tranquilo, com calma, com serenidade, sem desespero. E quando acontecer de você retornar por um motivo ou outro ao corpo, porque acontece muito comigo quando o celular desperta. E aí o meu celular desperta, o relógio desperta, e aí eu vejo que eu estou fora da casinha. Eu já aprendi até um macete. Eu coloquei o meu celular para despertar e depois de 10 minutos ele desperta de novo. Justamente porque aí eu tenho esses 10 minutos para poder voltar completamente para o meu corpo. Completamente para o corpo. Completamente para o meu corpo. Então é só a pessoa fazer isso, certo? Acordou no meio da noite, não entra em desespero, nada de pânico, é só você se conectar com a sua essência e saber, não, peraí, não estou morrendo, não preciso desesperar, é só eu me reacoplar. E se reacopla, sem susto. Daí vamos falar Mas aqui de uma polêmica que acho que muitas pessoas querem saber. Quando uma pessoa desdobra e briga e vai nesse desdobramento, acontece de vir um espírito para querer fazer uma maldade com a pessoa. No exemplo de o espírito querer pegar uma faca para querer brigar com a pessoa que está em desdobramento. A pessoa está vendo o seu próprio corpo ali deitado e esse espírito vem te puxar quando você está dormindo e esse espírito tem esse, vamos dizer, esse poder de pegar uma faca e querer enfiar numa pessoa. Isso é o quê? olha, são os famosos ataques espirituais que nós recebemos durante os nossos desdobramentos. Sim. Por isso, o correto é que nós façamos essa proteção preliminar antes de dormir, certo? Principalmente para quem já tem um trabalho espiritual. Porque essa pessoa, ela incomoda os agentes da escuridão, né? Seriam os Então, arcontes, Odaí? Olha, arconte, geralmente ele está ligado a uma questão mais ampla, né? Geralmente o arconte, ele gosta de atacar pessoas com, vamos dizer assim, alguma responsabilidade maior perante a espiritualidade. O arconte, por exemplo, ele não vai se incomodar em ficar pegando no pé daquela pessoa que vive a vidinha dela ali normalmente, não. Que é aquela pessoa que eu brinco muito, né? Que eu falo que veio no mundo a passeio. Que tem a sua vidinha, cria a sua família, né? Cria seus filhos, tem o seu trabalho, vai na igreja, reza uma missa. Um arconte, ele não se preocupa com esse tipo de pessoa. O arconte, geralmente, ele se preocupa com pessoas que ou desempenham algum tipo de papel relevante, ou pessoas que podem ser propostas para um papel relevante lá na frente, mais adiante. Aí sim, mas os arcontes, eles não promovem esse tipo de ataque. Esse tipo de ataque, geralmente, ele é provocado por magos negros, por quiumbas e principalmente pelos nossos inimigos espirituais, aqueles que nós fomos adquirindo no decorrer das nossas encarnações, né? Aí, essa galera com certeza quer nos atacar. Então, eles vão se aproveitar, sim, durante o nosso sono para nos atacar.
E, inclusive, é muito comum os magos negros se aproveitarem desse momento para colocar implantes nos nossos corpos, né? Eles se aproveitam para chipar a gente, para colocar placa de comando, para fazer mais um monte de coisas, tentando desequilibrar-nos de alguma forma. Seja para provocar dor, sabe aquela situação que a pessoa dormiu super bem e de manhã, de repente, ela acorda com uma dor de cabeça tremenda, ou ela acorda com uma dor numa determinada parte do corpo. Exatamente. É nesse momento que eles se aproveitam para poder vir e nos atacar. Igual você falou, de um espírito com uma faca. Na verdade, essa faca não é física, certo? Não é física. É uma faca astral. Mas essa faca, ela está imantada com a energia daquele espírito. Então, ele pode vir e nos apunhalar espiritualmente, e aí no outro dia eu vou acordar com uma dor naquele lugar onde a faca foi colocada. E, inclusive, se ela não for retirada, pode ser que possa gerar uma doença no futuro neste órgão que foi afetado. Sério, Adair? Sim, por exemplo, um espírito que ele quer se vingar de mim, porque numa vida passada eu tirei a vida dele. Ele vem e introduz essa faca imantada, um punhal imantado, uma espada imantada no meu fígado. E eu não retiro, porque eu não tenho nenhum conhecimento. O fígado é um órgão que o sistema nervoso dele é quase nulo, então ele não sente dor, a gente não sente dor no fígado. E aí o que acontece? O nosso fígado vai adoecendo em silêncio. E de repente, um dia eu vou no médico, faço um exame, né? Um ômega GT, que mede como que está a situação do nosso fígado, né? Uma ultrassom. E de repente, isso, ou uma ultrassom, e de repente eu descubro que o meu fígado está doente. Eu estou com por exemplo, uma cirrose hepática, sem nunca ter bebido. Eu estou com uma esteatose hepática, que é a famosa gordura no fígado, e do nada, assim, sem motivo nenhum, apareceu ali. Como é que retira eu não tenho... um exemplo, essa facada espiritual? Bem, quando a pessoa já tem o conhecimento sobre técnicas para retirada de artefatos magiados, ela pode utilizar essas técnicas para ela mesma retirar. Mas se ela não consegue, se ela não tem esse conhecimento, das duas, uma. Ou ela procura um lugar onde as pessoas possam fazer essa retirada, um centro espírita, um centro de umbanda, uma casa universalista, um grupo fraterno, um instituto, onde as pessoas tenham conhecimento sobre isso e que, inclusive, podem identificar e retirar, ou ela procura um terapeuta especializado em retirada de artefatos, né? Então, das duas, uma. Tem que fazer uma dessas soluções. Tem que retirar. Porque se você sofreu algum tipo de ataque espiritual, como de uma faca, você tem que fazer esse trabalho de retirada, não é? Tem que fazer a retirada, sim. A não ser que essa pessoa seja uma pessoa muito zen, que seja uma pessoa de um alto padrão vibratório, que vibre energeticamente lá em cima, é o famoso orai e vigiai, ditado por Jesus, né? Que essa pessoa, por incompatibilidade energética, o artefato cai. Porque essa pessoa está bem sintonizada. Mas aí eu te pergunto, exatamente, a pessoa que vibra alto. Agora, eu te pergunto, quem consegue estar 100%, 24 horas por dia, nos dias de hoje? Né? Então, eu prefiro recomendar para as pessoas que são vítimas desse tipo de artefato que procurem alguém para poder retirar. Tá? Procurem alguém que tenha conhecimento. Porque já aconteceu da pessoa chegar, por exemplo, no seu mana
e falar, eu tô com uma dor de cabeça que ela apareceu do nada, tem 2 meses, e eu não consigo sequer dormir, já fiz todo tipo de exame e não tem nada, os médicos falam que não tem nada, e a única hipótese é uma enxaqueca. E estão passando remédio para enxaqueca, e isso não está resolvendo. Eu continuo doente. Aí o que que acontece? A gente vai lá e faz uma triagem com essa pessoa e consegue identificar pela vibração, igual eu, por exemplo, não sou vidente. Mas, por exemplo, a Cássia é vidente. A Cássia bate o olho, concentra e fala, essa pessoa está chipada, tem um chip assim, assim, assim. Eu não consigo. Então, o que que eu uso? Eu uso a sensibilidade. Eu coloco a mão e sinto. Se tem algum tipo de energia ali que está diferente do padrão. Se pinica, se coça, se formiga, se esfria, se esquenta, se a mão sofre uma repulsa, eu tô com a mão aqui, de repente ela aí, ou se puxa minha mão, eu sinto algum tipo de vibração energética negativa ali. Aí eu me concentro e busco a informação por intuição. Tem um artefato, tem que retirar esse artefato. Sim. Entendeu? E quando uma pessoa, quando esse espírito realmente ele não consegue pegar uma faca física, mas quando esse espírito vai até outra pessoa da casa e acorda aquela pessoa da casa para dar uma facada na outra, tá, aí já é um caso. Induzir uma pessoa a fazer aquilo contra a pessoa. Certo. Aí já é um processo de obsessão complexa, né? Com possessão espiritual. É bem mais complexo do que um simples trabalho de interferência no quadro energético da pessoa. Aí, infelizmente, quando se acontece isso, é assunto para uma família se reunir, né, as pessoas se reunirem ali e começarem a discutir a possibilidade de essa família buscar ajuda, certo? Porque para chegar ao ponto de um espírito, por exemplo, eu estou dormindo no meu quarto e eu estou em desdobramento, um espírito vai lá no quarto da minha filha e induz a minha filha a vir na cozinha pegar uma faca para ir lá me matar na minha cama. Isso aí é muito complicado, principalmente porque esse espírito ele tem que encontrar brechas para isso. O que ele tem que encontrar alguma ressonância na minha relação com a minha filha, certo? Ele não consegue, se tá tudo harmonizadinho, ele não vai conseguir isso. Isso aí é certo. O espírito jamais ele vai ter a capacidade de fazer isso. Agora, se houver a possibilidade de ele incorporar na minha filha e de repente utilizar o corpo da minha filha numa projeção sonambúlica, por exemplo, minha filha sai como uma sonâmbula pela casa, vem aqui na cozinha, pega uma faca e vai lá no meu quarto. Aí é necessário, estão falando aqui, né? É preciso muito exorcismo, né? Realmente, aí essa família, ela tem que se atentar mesmo e buscar ajuda, sabe? Porque é algo muito grave, é algo muito sério. Então tem que buscar ajuda especializada sim para resolver esse tipo de situação aí. E a família buscar se harmonizar, tentar estar mais conectada com a espiritualidade, mudar a frequência dentro de casa, sabe? Porque, por exemplo, o espírito, ele não vai conseguir dominar minha filha Sara para poder fazer isso comigo, porque a minha relação com a Sara é uma relação de pai e filho muito bonita. Então isso não vai acontecer. Mas e se eu for um pai violento? Se eu for um pai que espanca os filhos? Sim, se eu for um pai... acha a abertura para realizar esse tipo de indução. Exatamente. Aí se eu sou um pai abusador, se eu sou um pai tirano dentro de casa, se eu sou violento com a minha família, se eu sou usuário de drogas, se eu sou viciado, aí a brecha está escancarada, né? Sim.
Mas numa família em harmonia, onde a paz reina, onde a harmonia, num lar onde a harmonia reina, esse tipo de coisa tão pesada assim não acontece, não. É assim, quando acontece, abre o olho e vai investigar o que está acontecendo. Certo? Algo está acontecendo de errado ali naquela casa. Porque é uma interferência muito, mas Uma muito interferência grande maligna, mesmo. não é, Odair? É uma interferência maligna muito grande, muito forte. Então não acontece assim tão comumente, não. Sabe? Esporadicamente. Eu já Esquentamos vi casos de hoje acontecer aqui, isso. Odair, com essa pergunta. Colocamos a live para esquentar, hein, pessoal? Vamos deixando aqui seus comentários que iremos respondendo aqui, pessoal. A Souza falou que precisa de muito exorcismo para expulsar o espírito. É isso aí, precisa de muito Exatamente. exorcismo. Bem por aí. Para acontecer isso de um espírito tomar uma outra pessoa da família, para fazer essa pessoa me atacar durante o sono, assim, é necessário que haja muita energia, e tem que ser uma energia negativa, tem que ser uma situação negativa ali dentro daquele lar, com certeza. É algo Procurar bem ajuda. sério e essa família tem que procurar ajuda. Se isso está acontecendo, tem que procurar ajuda. Nós já tivemos aqui em Goiânia um caso de uma família que tinha uma moça da família que ela estava provocando incêndios pela casa. Ela, de repente, ela vinha e colocava fogo numa cortina. De repente, ela vinha e colocava fogo no forro de uma mesa. Vinha e colocava fogo num colchão, colocava fogo num lençol. E a família toda achando que era poltergeist, né? Espíritos se manifestando. Aí nós até levantamos a possibilidade de ser um fenômeno de efeito físico. Alguém na família tinha mediunidade de efeito físico e algum espírito estava fazendo isso. Até que a gente foi identificar. E quando nós descobrimos, na verdade, era a adolescente que estava fazendo isso, para chamar a atenção da família. Ela estava provocando, chamar a atenção da família. E ela estava fazendo essas coisas dentro de casa. Né? Então, quando acontece algo assim, a gente tem que abrir o olho e tentar entender o que está acontecendo ali. Né? Porque pode ser algo muito profundo, né? A gente já encontrou aqui, por exemplo, no Ser Humana, situação de pessoas que estavam com, por exemplo, pensamentos suicidas. Hora que a gente foi abrir a frequência da pessoa, a gente descobriu que essa pessoa estava sendo vítima de abuso sexual por parte do padrasto. E nós fomos tentar identificar o que estava acontecendo. Na verdade, ela tentou falar com a mãe e a mãe falou para ela que isso era coisa da cabeça dela. Para você ver. Então, a gente tem que ter muito, muito, muito tato, muito cuidado para poder lidar com esse tipo de situação. Sim. O Volpato está perguntando, Odair, essa pessoa tem que ter mediunidade também? A pessoa que vamos dizer, será possuída pelo espírito através de uma incorporação, sim, tem que ter mediunidade de incorporação. Senão o espírito tem que ter como o espírito se ligar. Mas a indução, não. O espírito pode induzir, começar a falar na cabeça da pessoa, sabe? Aí a pessoa acorda de madrugada falando, pega uma faca e mata seus pais, pega uma faca e faz isso, vai lá e faz isso, vai lá e põe fogo na casa, entendeu? Essa pessoa ouvindo vozes, certo? Mas a maioria das vezes isso acontece de forma mental mesmo, vem o pensamento, certo? Aí, inclusive, eles podem fazer isso e induzir a pessoa a tirar a própria vida, né?
E aí vai lá e toma o remédio, vai lá e toma o veneno, vai lá e Acontece faz muito isso. isso com adolescente, a maioria das vezes, não é, Odaí? Eu Exatamente, noto que principalmente acontece porque mais com adolescentes, que está chegando ali aos seus 15, 16 anos. Exatamente, principalmente porque o adolescente, ele ainda está muito vulnerável, ele já está saindo da proteção energética dos pais, porque quando é criança, ele está com um pé no astral e outro aqui, né? Mas a energia, a frequência dos pais protege ela. Então, a criança está sempre junto com os pais. Então, a proteção dos adultos protege ela. Mas quando é adolescente, ele começa a se afastar dos pais, né? Já começa a não querer o colo da mãe mais, Já já começa a não começa a querer querer ter que entre dentro do independência, quarto. já não quer que entra no quarto, já está se distanciando dos pais. Então, ele fica sem essa proteção energética. Ela fica sem essa proteção gerada pelo amor dos pais. E aí, ela ainda não tem a formação mental suficiente para discernir por conta própria, e ela ainda está num processo de adaptação ao corpo físico. Ela ainda não se acoplou plenamente ao corpo físico. Ela ainda está passando por aqueles 3 estágios. O primeiro estágio é o estágio de 0 a 7 anos, que é a chegada no mundo físico. De 7 a 14 anos, ela começa a se relacionar com o próprio corpo, né? E é por isso que é nessa fase que há uma descoberta muito grande da sexualidade, das sensações, né? O corpo começa a tomar, conhecer coisas novas, o corpo começa a tomar a forma que vai ter na fase adulta. E dos 14 aos 21 anos é essa fase final de encaixe. Só que até lá nos 21, ela ainda não se encaixou, então está muito suscetível. E aí é onde a interferência vem. E aí é onde aquele espíritozinho vai ficar mandando o menino usar droga, é onde aquele espíritozinho vai ficar mandando o menino usar Viper, é onde aquele espíritozinho vai ficar mandando ele beber bebida alcoólica, pornografia, más companhias, entendeu? Vai ficar na cabeça dele, aquele fulaninho que é o mala sem alça, ele é que é o cara descolado, você tem que ser igual a ele, entendeu? Você tem que se juntar com essa turminha, você não pode ser da turminha dos nerds, você tem que ser da turminha dos Bart Simpson, você tem que ser da turminha dos que põe para moer, e aí quer levar ele para esse lado, e aí é onde ele cai, muitas vezes ele cai. Por isso é que hoje, até o Código Penal brasileiro, ele fala da maioridade aos 18 anos, mas essa maioridade aos 18 anos ainda é relativa. A maioridade plena, ela é aos 21. Sim. Exatamente. Por esse ponto de vista, sim. Exatamente, porque eles sabem que a configuração do cérebro ainda não está pronta. Ainda não está pronta. Então, muitas vezes, esse adolescente ou esse jovem de 18, 19 anos, ele vai para esse lado aí porque ele ainda não tem maturidade suficiente para poder discernir plenamente o que é certo e o que é errado. Olhando por esse ponto espiritual, tem vários sentidos, Odaí. Exatamente. Então, é por isso que eles são muito vítimas mesmo. E é nessa fase que é importantíssimo o entendimento, vamos dizer assim, a maturidade dos pais em saberem lidar com essa situação, lidarem com este momento, porque é um momento muito perigoso. Complicado, um momento muito delicado de se lidar, principalmente com o adolescente. Exatamente. Se esse adolescente não for olhado com carinho, ele pode partir para uma automutilação, ele pode partir para o uso de drogas,
ele pode partir para uma violência desenfreada e, inclusive, ele pode partir para o atentado contra a própria vida. Então, é complicado, é muito complicado. Tem que ter muita delicadeza, tem que ter muito os pais de junto. Muito tato. É verdade. Daí, meu querido, quais são os riscos? Você falou de desdobramento. Estávamos falando de desdobramento. Quais são os riscos que a gente tem de sair do próprio corpo? Tem algum risco de não conseguirmos voltar? Esse risco de não conseguirmos voltar existe? Existe. Mas ele é pequeno, certo? Esse risco, ele só ocorre de a gente não conseguir voltar se, por exemplo, houver um sequestro de corpos. O sequestro do corpo astral dessa pessoa. E essa pessoa dorme e aí o seu corpo astral é sequestrado. Mas esse sequestro, geralmente, ele é seguido de algum tipo de manipulação por meio de entrância. Então, eles sequestram o nosso corpo astral, mas eles colocam alguma outra consciência, claro que é tipo sintética, né? É manipulada para poder substituir a nossa consciência que foi sequestrada. Certo? Como assim sequestro? Eu não entendi. Como assim? Eles sequestram o nosso corpo astral? Como assim? Eles sequestram os negativados. Arcontes, chopates, demiurgos, magos negros, espectros, técnicos do plano espiritual, cientistas. Eles nos sequestram e nos levam para laboratórios para fazer exame, para fazer testes, para roubar nossa energia, tudo isso. E isso não é novidade alguma. Isso aí, para quem já leu os livros do Robson Pinheiro, principalmente Senhores da Escuridão e A Marca da Besta, ou o Agênere, tá lá. Tá lá. Isso aí é um conhecimento que já existe e eles, sim, podem sequestrar os nossos agregados espirituais enquanto estamos em desdobramento. Nos sequestram e, inclusive, podem, como eu disse, utilizar o nosso corpo para colocar um agênere no nosso corpo. Implantar uma consciência sintética no nosso corpo, para nos substituir, para substituir a nossa essência. E isso existe. Por que acontece isso, Adaí? Pode acontecer com qualquer pessoa ou é uma pessoa escolhida deles? Olha, eles fazem isso geralmente com algum objetivo. Geralmente eles gostam de fazer isso com pessoas que têm algum tipo de projeto grandioso, certo? Algum tipo de trabalho importante, governantes, com agentes religiosos, com pessoas que têm projetos grandes, por exemplo, programados para o futuro dessa pessoa, para sabotar o projeto dessa pessoa. Eu gosto de contar um exemplo aqui em Goiânia que aconteceu, de uma pessoa que houve esse processo. Ele era um médico, dono de uma rede de hospitais, uma pessoa extremamente caridosa, ótimo pai, ótimo marido, ótimo sogro, ótimo tudo. Um dia ele saiu com um grupo de amigos para fazer um passeio de mountain bike, com o genro, os filhos e mais uns amigos. Nesse percurso de mountain bike lá, ele levou um tombo. Um tombo até simples, mas nesse tombo ele bateu com a cabeça e ficou desacordado. Então a família preocupou, todo mundo preocupou, porque ele ficou desacordado, correram com ele para o hospital, chegaram no hospital, o médico constatou que ele estava em coma. Então já foi para UTI e tudo mais e tal, e fizeram todos os procedimentos para que ele ficasse bem, todo o tratamento. Ele retornou, depois de 3 dias, saiu do coma,
descobriram que era um hematoma na cabeça, ele tinha levado uma pancada na cabeça e tudo mais e tal, e ele voltou a si. Era outro ser humano ali, completamente diferente. Péssimo pai, péssimo marido, começou assim a ter um certo asco pelos hospitais, decidiu vender a rede de hospitais que ele tinha. Ele era dono, parece que, se eu não me engano, de 3 hospitais. Decidiu vender a rede de hospitais dele e se tornou uma pessoa odiosa. Eu estou falando isso porque não foi um caso que nós tratamos, tá? Foi um caso que foi citado para nós por um amigo meu, que era genro dele. O genro dele virou para mim e falou assim: Odair, eu acredito nesse tipo de coisa assim porque aconteceu com meu sogro. Então, ali estava claro e evidente que A Denise uma está pessoa... perguntando, Odair, como que eles fazem isso com cordão de prata? Hoje eles têm Eu vou tecnologia para complementar fazer... logo a pergunta aqui com outro comentário do Matheus. E como efetuar esse resgate ou volta nesses casos? 2 perguntas, Odair. Uma da Denise e uma do Matheus. Tem que ser feito um trabalho espiritual. Não tem conversa. Tem que fazer um socorro espiritual para poder buscar esse espírito. Tirar o agênere do corpo, tirar o entrante do corpo e buscar a consciência que estava perdida, certo? Essa Tem que buscar. consciência, então, é tipo a morte, não é, Odair? Fica aprisionada em algum lugar. Fica tipo num limbo, entendeu? Fica aprisionada em algum lugar, certo? E acontece igual a gente tem aqui, a gente inclusive está tratando um caso atualmente aqui no Ser Humana, que esse tipo de situação foi causada por um trabalho de magia. Um trabalho de magia, e um rapaz, ele teve o seu agregado espiritual sequestrado e foi colocado um entrante no lugar dele, e ele adoeceu há uns Magia 2 meses. pesada, viu? Ele adoeceu há 2 meses e ninguém descobre o que o cara tem. Eles só sabem que ele está se decompondo em vida. Primeiro, ele vomitou 4 litros de sangue. Quando os médicos foram fazer uma endoscopia, achando que era uma úlcera, não tinha nada. Não tinha úlcera, não tinha nada. Sim. Não tinha nenhum vaso rompido no esôfago, nada. E ele vomitou 4 litros de sangue. Porque essa questão do sangue aí é necessário fazer uma troca energética para que, geralmente, o agênere, ele faz essa troca para poder ele se adaptar ao corpo. E ele te procurou, né? Daí? A família te procurou? A família nos procurou, esse rapaz hoje está internado aqui em Goiânia na UTI, tá? Ele está internado na UTI. Ontem à noite nós fizemos o 2º atendimento dele. O primeiro atendimento dele foi na sexta-feira passada. E ontem à noite a gente fez o 2º atendimento dele. E a família está impressionada. Ontem a irmã me contando, falou assim: Odair, o meu irmão já não se levantava da cama. Depois do tratamento que vocês fizeram para ele na sexta, no sábado ele já levantou da cama. E no domingo ele me deu um abraço. Coisa que ele não estava conseguindo fazer mais. E ontem nós fechamos o atendimento dele com apometria, e aí fizemos o resgate do corpo dele, dos corpos dele, retiramos o entrante, colocamos os corpos dele no lugar e tudo mais. Tanto que até a Roberta, que é parceira nossa, trabalha com a gente lá no Ser Humana, já falou: daí esse caso tem que ir para o próximo livro do Ser Humana. Sim. Esse caso tem que ir para o próximo livro do Ser Humana mesmo. É paranormal, é uma paranormalidade isso, daí. Exatamente. Agora perguntaram, como que fazem com cordão de prata? Gente, hoje, infelizmente, as trevas, elas já têm tecnologia
para fazer enxertos. Acredite, enxertar um cordão fluídico artificial no nosso cordão fluídico. É como se fosse uma gambiarra, literalmente uma gambiarra, que eles vão lá. Quando você quer puxar, por exemplo, a extensão de um fio e você quer descer uma tomada, você não vai lá, descasca aquele fio, emenda o fiozinho novo, desce ele, encapa com fita isolante e desce aquele novo fio ali. É mais ou menos assim, certo? E eles conseguem interferir. Odair, mas isso acontece com qualquer pessoa? Não, não acontece com qualquer pessoa. Há a necessidade que haja, primeiro, um propósito maior, certo? Igual eu falei, do médico lá, que de repente esse médico estava na programação dele que no futuro ele descobrisse a cura para o câncer. Ele desenvolvesse, ele era cardiologista, que ele de repente desenvolvesse uma nova tecnologia para tratar problemas cardíacos, para poder evitar infarto, por exemplo. Qualquer coisa desse tipo. E aí eles viram e falam assim, não, mas peraí. Aí em Goiânia mesmo, daí esse médico? Aqui em Goiânia, tá? Mas ele tinha hospitais em outros estados também. Ele tinha um em Goiânia, eu sei que ele tinha um em Manaus, e o outro eu não sei onde que ele tinha. Acredite, ele vendeu tudo. E assim, hoje a vida dele está destruída, porque assim, a família acabou. O genro que tinha nele um super-herói, hoje o abomina, certo? Então, entra o entrante, não foi buscado a ajuda para poder resolver, tá lá o entrante, certo? Que a família não acredita, a crença da família é outra, então tá lá, né? E a gente não pode interferir, porque a gente vai estar ferindo aí o livre-arbítrio da família, né? Agora, esse rapaz que tá lá no hospital, a família falou para ele, filho, nós vamos aproveitar que a gente está aqui em Goiânia, a gente pode buscar a mãe virou e falou assim, eu acho que isso é espiritual. A gente pode buscar um centro espírita aqui em Goiânia? Aí o filho falou, não, mãe, pode, claro. Aí, acredite, a mãe entrou no Google e colocou Centro Espírita em Goiânia. O Google indicou o Seu Humana. Acredite. E eles, a família, a mãe e 2 filhos, vieram bater aqui no Seu Humana na quarta-feira passada. E aí eles explicaram a situação pra gente, mostrou fotos do filho lá no hospital. Você não tá entendendo a situação que o rapaz está. Pediu ajuda da gente e a gente foi, falou, se prontificou, falou, quero nem saber. Sexta-feira eu quero vocês aqui. A mãe, como a ligação energética dela com o filho é maior, como ele não pode vir porque ele está na UTI, a mãe vem para representar o filho. E ela veio para representar o filho, passou pelo primeiro atendimento na sexta e ontem ela passou pelo segundo atendimento e nós deixamos bem claro, nós vamos acompanhar bem de perto esse tratamento para poder... Como você falou, esse caso tem que estar no livro do Seu Humana. Exatamente. Sim. Esse caso, a Roberta falou, quero nem saber. Esse caso vai estar no próximo livro do Seu Humana. Muito, muito, muito sério. Sim. Maravilha, Odair. Odair, meu querido, você teria uma mensagem para deixar aqui para a gente hoje? Pessoal, para quem não conseguiu assistir essa live desde o início, tem casos aqui que o Odair contou para a gente sobre paranormalidade, deslocamentos, pessoal, maravilhosos essa live de hoje. Para quem não conseguiu assistir essa live desde o início, daqui a pouquinho eu vou deixar aqui gravada no canal, tá bom, pessoal? Estamos aqui hoje com um convidado, Odair José, falamos sobre desdobramento, sobre bilocação, sonhos, tudo isso aqui já vai estar gravadinho daqui a pouquinho, tá bom? Odair, você teria uma mensagem para deixar aqui para a gente hoje, Odair, sobre esse tema de hoje. Muitas pessoas querem saber como se proteger na hora de dormir, fazer uma oração, funciona?
Fazer uma oração funciona, ouvir uma frequência de alta vibração funciona, ouvir uma música de frequência elevada funciona, fazer uma meditação funciona, projetar proteções energéticas mentais funciona e fazer proteções energéticas físicas também, tá? A pessoa pode colocar, por exemplo, um copo de água com sal grosso debaixo da cama, ajuda pra caramba. Inclusive, ele é um termômetro para a pessoa medir como é que tá a energia na casa dela. Se ela coloca esse copo de água com sal grosso, por exemplo, coloca lá 7 punhadinhos de sal grosso dentro de um copo de água. Coloca a água dentro do copo até ficar uns 2 dedos acima do sal. E bota esse copo ali, ou debaixo da sua cama, ou do lado da sua cama. E comece a observar como que vai ser a reação da energia nesse copo. Você vai ficar assustado com o resultado. Então, pode colocar, por exemplo, espadas de São Jorge. É bacana você colocar elas cruzadas em forma de cruz debaixo da sua cama. Você pode colocar também bolinhas de cânfora sob o seu colchão. Sim. Tudo isso ajuda. Mas a melhor ferramenta é a vibração elevada. É você estar sintonizado com energias positivas. Então, se você tem o costume de assistir filme de terror, série de terror antes de dormir, pare de assistir isso. Vai assistir algo que te eleva, que te ilumina. Vai fazer uma oração, vai ler um livro. Vai ler um livro que te ensina sobre, por exemplo, viagens astrais, né? Vai buscar conhecimento, vai se sintonizar com energias positivas. É a melhor proteção para esse tipo de situação contra ataques, certo? Eu só queria fazer um adendozinho aqui para falar bem rapidinho de um tema que foi citado, mas a gente não falou, do caso de bilocação. Essa bilocação hoje, ela também é chamada de bicorporeidade ou de umbiquidade. É a capacidade que algumas pessoas têm de se projetar energeticamente para que elas possam estar em 2 lugares ao mesmo tempo. Quando a gente fala bilocação, locação, local, 2, ou seja, estar em 2 locais ao mesmo tempo. A gente já tem vários relatos de pessoas que conseguem se projetar mentalmente para outros lugares e elas serem identificadas nesses outros lugares. A gente já viu pessoas falando assim, fulana, eu acabei de te ver aqui na minha casa. Aí a fulana, eu estou a 2.000 quilômetros daí. Impossível. Mas hoje a gente já sabe que isso acontece. São pessoas que geralmente têm um quantum de emissão de ectoplasma muito alto. E aí elas conseguem, seus agregados espirituais se utilizam desse ectoplasma para criar uma forma em outro lugar. Alguém que sempre fazia isso, e a gente conhece hoje, né, a história dele, era o doutor Eurípides Barçanufo, né? Que tem relatos de ele estar na sala de aula e estar do outro lado da cidade fazendo um parto, né, ao mesmo tempo. Então, a gente já tem conhecimento de que isso acontece. Então, a bilocação é isso. É você estar em 2 locais ao mesmo tempo. Exatamente. E a mensagem que eu tenho para deixar para as pessoas é a de que o nosso planeta, ele está passando por um momento maravilhoso, que é um momento de transição planetária. É um momento em que as energias no nosso planeta estão muito presentes, estão sendo modificadas. E nós estamos tendo uma oportunidade única. Nós imploramos pela oportunidade de estarmos aqui no planeta Terra nesse momento tão importante para o nosso planeta, para a humanidade terrena. Então vamos aproveitar ao máximo esse momento para nos sintonizarmos com energias positivas, para nos sintonizarmos com essa nova Terra que está nascendo, com este planeta de regeneração, com este planeta de 5ª dimensão, com esta energia positiva.
Vamos fazer uma massa crítica positiva para que esse processo de transição seja um processo harmônico. Não se apeguem a essas previsões catastróficas que estão fazendo. Não se apeguem ao medo. Não se apeguem à culpa. Se apeguem a sentimentos nobres, vibrem sentimentos nobres, vibrem energias nobres e vocês vão se conectar com essa nova terra. Eu tenho certeza. E se conectem o máximo que puderem com energias positivas. Grupos, formem grupos de estudos, formem grupos de meditação, formem grupos para ir para a natureza, formem grupos de oração, formem grupos de dança circular, vão para um parque, dançar na grama com o pé no chão, se sintonizem com a natureza, não vibrem catástrofe, não vibrem energias negativas, vibrem energias positivas, não vibrem energias negativas, vibrem no amor, porque aí sim nós vamos fazer o diferencial nessa transição planetária. Nós pedimos para estarmos aqui, então vamos fazer a nossa parte. Essa é a mensagem que eu tenho para deixar. Maravilha, Odaí. Como é que as pessoas fazem, Odaí, para te encontrar nas redes sociais? Estão perguntando se você realiza atendimento online ou é somente presencial. Infelizmente, o nosso grupo, devido à demanda gigantesca de pessoas que nos buscam presencialmente e a falta de voluntários para participar dos nossos trabalhos, nós tivemos que suspender os atendimentos à distância e nós nos focarmos nos atendimentos presenciais. Só para vocês entenderem, nós estávamos com uma deficiência no nosso agendamento de 1 ano. A pessoa que agendava um atendimento hoje, ela só conseguia vaga para ser atendida daqui a 1 ano. E aí, nós fomos e viramos e falamos, peraí, como que a gente vai deixar que uma pessoa que está sofrendo espere por 1 ano para receber uma apometria? Não, a gente vai modificar isso. Então, nós demos prioridade para os atendimentos presenciais. Mas existem vários grupos e pessoas que fazem atendimentos online, que fazem atendimentos à distância, basta as pessoas procurarem. O Seu Humana, e inclusive o Lar de Maria também recebeu essa ordem por parte da espiritualidade, infelizmente não está fazendo atendimentos à distância mais, somente atendimentos presenciais, para poder tentar diminuir essa fila de espera. Hoje a nossa fila de espera, por exemplo, está para o mês de outubro, né? Uma pessoa que marca uma apometria hoje, ela vai conseguir vaga só para outubro, né? Então tá bem complicado, a gente tem que se virar. Quando chega um caso de emergência igual desse rapaz que eu citei, a gente tem que abrir uma exceção e tem que fazer um encaixe. Então é super complicado, mas a gente vai tentando fazer o quê? Ensinar a apometria e o que a gente faz aqui no Seu Humana para outras pessoas, para que essas outras pessoas possam abrir pontos de luz em outros lugares do Brasil e do mundo, que elas possam abrir centros de apometria, que elas possam abrir centros de umbanda, que elas possam abrir centros universalistas em todos os lugares. Então, nós fazemos isso como? Ensinando tudo o que a gente faz. Nós ensinamos no nosso canal do YouTube, que é o canal do Seu Humana, tá? É bom que a pessoa que quer procurar, procura lá no YouTube. Seu Humana, com C, tá? De centro, porque Seu Humana é a abreviação. O arroba da seumana.goiânia. Está aqui no comentário. Exato. Maravilha. Então é Seu Humana, de Centro Universalista Maria de Nazaré. Procura no YouTube, nós temos cursos lá. Nós temos o curso básico de apometria, nós temos o curso intermediário de apometria, nós temos o curso de Umbanda Esotérica Iniciática, nós temos o curso de Umbanda Universalista, nós temos um curso de doutrinação, nós temos um curso da Hierarquia dos Iluminados, que é sobre
a Grande Fraternidade Branca, e nós temos o curso de Estudos Estelares, que é sobre exopolítica, sobre raças extraterrestres, vida em outros planetas, hierarquia no universo, ordem do universo, tá tudo lá à disposição. E é para quê, gente? É para ensinar as pessoas. Para que uma pessoa lá de Manaus não precise sair de Manaus para vir em Goiânia para se tratar. Porque ela pode buscar esse conhecimento lá no YouTube. Nós damos todo o apoio, mandamos material de estudo, apostilas, livros, estudo complementar, literatura complementar, tudo para a pessoa estudar e ela mesma começar a aprender a utilizar essas técnicas. Ela pode começar com ela mesma, com seus parentes, com seus filhos, com seu marido, e ampliando isso, de repente montar um grupo de estudos, desse grupo de estudos começar a atender os familiares, de repente ela vai ver, ela já está atendendo a comunidade. Certo? Então a gente ensina as pessoas a fazer o que a gente faz, para que mais pessoas pelo Brasil e pelo mundo possam fazer o uso dessas ferramentas que estão aí, estão à nossa disposição, principalmente a apometria. Tem gente de Portugal falando que assiste o seu curso, Odair. Exatamente, eu tenho amigos maravilhosos lá em Portugal, tá? Eu já tive a oportunidade de ir a Portugal para levar o nosso curso de apometria. Tem amigos em Lisboa, tem amigos em Braga, tem amigos em Quinta do Conde, tem amigos em Cascais, e são pessoas que eu amo, pessoas maravilhosas, que estudam conosco aqui. Acredite, lá em Portugal, agora é 00:21, e esse pessoal está aqui presente. Às vezes, em aulas nossas, o pessoal, Odair, eu tenho que desligar porque aqui é 3 da manhã. Estão estudando conosco para poder desenvolver Califórnia, o pessoal de Califórnia também aqui, Odair, a Roseli. Exatamente, lá na Califórnia é até o contrário, tá de dia lá, né? O fuso horário é completamente diferente. E a Roseli está lá. Muitas vezes a gente está aqui na aula online, que a gente tem aula online toda quinta-feira. As meninas estão lá trabalhando, sabe, durante o dia, sol quente lá, e a gente aqui de noite. Então é super divertido isso. Enquanto em Portugal é de madrugada, aqui é de noite, e lá na Califórnia é de dia. À tarde. E eu fico rindo, né? Eu falo assim, nossa, que legal. É gente em tudo quanto é fuso de horário. Então eu fico muito feliz de ver essas pessoas com esse empenho. As meninas lá dos Estados Unidos já estão com um grupo formado, estudando e se preparando, sabe? Aqui no Brasil já existem vários grupos espalhados pelo Brasil, sabe? Minas Gerais, São Paulo, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, grupos que falam claramente, olha, nosso grupo está se espelhando no trabalho do Ser Humana. E eles fazem estudos junto com a gente, estudam com a gente, estudam no YouTube, participam das nossas aulas online. E muitas vezes conseguimos encaixar aí num fim de semana prolongado um workshop. E a gente vai lá para poder ministrar o workshop, sabe? A gente já foi em Belo Horizonte, a gente já foi em Catalão e a gente já foi em várias casas espiritualistas aqui de Goiânia para poder ministrar o workshop, levar esse conhecimento para as pessoas. Porque, na verdade, o Odair não tem intenção alguma de ser guru de ninguém, de ser o salvador da pátria de ninguém. Na verdade, qual é o grande objetivo do Odair hoje? É ensinar as pessoas para que elas compreendam que elas são os salvadores que elas esperavam. Que elas podem se curar, que elas podem se salvar. Nosso próprio eu sou, não é, Odair? Exatamente, reconhecer o poder de cocriação que nós temos, que nós somos todos Deus em ação e que nós podemos fazer algo, sim, por nós e por aqueles que estão ao nosso redor. Criarmos bolhas de quinta dimensão ao nosso redor. E aí, minha amiga, aqueles seres que vibram nas trevas não vão conseguir nos acessar, não vão conseguir nos atacar, porque nós somos fontes de luz.
Maravilha, Odaí, que mensagem linda. Pessoal aqui de todo mundo aqui nos assistindo. Pessoal, sejam muito bem-vindos. Daqui a pouquinho, para quem não conseguiu pegar a live desde o início, estarei deixando aqui para assistir a live completa com o nosso mestre Odaí José. Falamos hoje sobre assuntos maravilhosos e paranormais com o nosso Odaí aqui, pessoal. Odaí, gratidão, Odaí, por ter aceitado o meu convite, por ter espalhado tanto conhecimento aqui com a gente, Odaí. E volte sempre, tá bom, Odaí? Quando você quiser, a casa é sua, fique à vontade. Com certeza, tá? Gente, com relação, eu vi uma perguntinha aqui. Como que agenda um workshop? Né? Bem, nós não cobramos absolutamente nada para ministrar o workshop, tá bom? Deixo isso bem claro, nós não cobramos nada. Mas a pessoa tem que organizar, aquele grupo que quer um workshop nosso, ele tem que organizar essa nossa viagem, certo? Passagem, traslado, hospedagem, alimentação. E a gente é bem simples, tá? Não precisa ser em primeira classe, não precisa ser em hotel 5 estrelas de forma alguma, tá? E aí, inclusive, muitas vezes a gente até fica na casa das pessoas que organizam o workshop, né? Que afinal a gente vai lá só para dormir mesmo. Então não precisa de luxo, a gente não tem nada disso, mas as pessoas podem entrar em contato conosco, tá bom? Para podermos organizar datas, possíveis datas para esses workshops, certo? Podem entrar em contato com a gente pelo meu telefone, alguém que quer workshop. Gente, não para atendimentos à distância, tá? Por favor, porque atendimentos à distância nós não estamos podendo fazer. Mas para, por exemplo, marcar um workshop, as pessoas podem entrar pelo meu contato pessoal. Tá? O meu contato pessoal é 62 98505 9774. Certo? Repete, por Aqueles favor, Odaí. grupos, certo, é 62, DDD 62, 98505 9774, certo? 97? Então, a gente... 74. 74. Isso. Pessoal, para quem... Anota maravilha, aqui, pessoal, o muito telefone bom. do Odaí, para quem quiser marcar um workshop com ele. Isso, aí a gente vai lá, ministra o workshop e ensina tudo isso para as pessoas. Ensina a apometria, geralmente a gente pede às pessoas que façam um estudo preliminar antes, que assistam nossas aulas no YouTube antes da gente fazer o workshop, para que a gente chegue lá e não pegue as pessoas completamente cruas no assunto. Porque afinal, nós teremos que resumir um curso de 6 meses em 3, no máximo 4 dias. Então é algo muito rápido, né? Então, para que as pessoas já entendam, pelo menos superficialmente, dos assuntos que nós vamos tratar no workshop, né? Então a gente tem a disponibilidade sim de fazer o workshop, sim. Aí basta as pessoas organizarem direitinho. Maravilha, Odaí. Obrigada, Odaí, obrigada. E vamos marcar outra live, tá bom, Odaí? Que deu o que falar essa live aqui hoje. A gente tocou em tanto assunto interessante que dão outras lives. Esquecemos de falar sobre bilocação. Exatamente, eu tive que falar um pouquinho de bilocação para não ficar por fora, né? Então a nossa próxima live vai ser o tema bilocação. Aí vamos complementando no meio. Exatamente. Olha, a gente pode falar de entrância, né? A gente pode falar de magia negra, a gente pode falar de processos de obsessão, e aí a gente vai relatar para vocês vários casos. Vai ramificando. Vários casos de obsessão, ou seja, a gente tem assunto para umas 10 lives. E para dar e vender, 10 só não. Vamos colocar aí umas 100 lives, que a gente tem um bocado de vida ainda para viver aqui. Dá de tempo. Com certeza. Muito obrigado, querida. Eu estou sempre à disposição. Eu é que agradeço. Muito obrigada, pessoal. Obrigada por ter acompanhado aqui a gente nessa live incrível com o Odaí, pessoal. Eu adorei essa live e garanto também, tenho certeza que vocês adoraram também junto comigo, tá bom? Iremos voltar com o Odaí mais vezes, que a gente tem vários assuntos aqui para falar. E daqui a pouquinho a live vai estar disponível para quem não conseguiu assistir a live completa.
Obrigada, Daí, uma excelente noite para você. Gratidão, um beijo no seu Gratidão. coração. Beijo. Tchau, Tchau, tchau. tchau. Tchau, pessoal. Fiquem com Deus. E é isso, pessoal. Gratidão. Estou aqui com os meus cristais aqui na mesa, que eu amo. Para quem quiser entrar no grupo secreto aqui do Despertar Cósmico, só clicar no link que está aqui na descrição da bio, que aí eu aceito vocês aqui, que lá eu falo banhos energéticos, limpezas espirituais, sobre os astros, vários temas maravilhosos. Lanço as lives lá também no nosso grupo secreto, tá bom? Só clicar aqui no link que está aqui na descrição da bio, que já vai direto, tá certo? Um beijo no coração de todos vocês, uma excelente noite e obrigada por ter ficado aqui com a gente, tá bom? Tchau, tchau.